9 diz assim, ó, versículo 9, tá bom? Diz lá, eu sou quem? A porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Mas Jesus, ele se coloca dizendo ali que ele é a porta. Por que Jesus ele é a porta? Se você um dia quer chegar à salvação, se você quer entrar no reino dos céus, para você só existe um caminho, que é Jesus. E a única porta que pode te levar à salvação é quem? Jesus. Mas aí as pessoas, ao conhecer Jesus, quando elas vêm à igreja e elas aceitam Jesus, ou então elas se batizam, elas dizem, pronto, a minha vida agora está perfeita, porque agora eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida para Ele. Tudo bem, Jesus ele diz, eu sou a porta, mas Ele também ele diz que Ele é o caminho, a verdade e o quê? A vida. Todas as vezes que alguém passa por essa porta chamada Jesus, que ela dá o primeiro passo de aceitar Jesus, ou de se batizar, ou de entregar ali a vida dela de alguma forma. Por que eu digo entregar a vida de alguma forma? Tem gente que está dentro da igreja há 10 anos e nunca se batizou. Ela foi ficando. E quando você fala de batismo, ela fala assim, eu ainda não estou preparada. Qual é a preparação para se batizar, primeiramente? É crer, amém? Qual é a condição para o batismo? Quem crer e for. Então, a única condição para batizar-se é crer. Um dia eu fiz o batismo de uma criança de 6 anos de idade. Eu estava fazendo os batismos ali, e aí ela chegou e queria se batizar. Eu olhei para a cara dela e falei brincando para ela assim, me convence a te batizar. Por que eu devo te batizar? Irmão, foi a melhor resposta que eu já ouvi na minha vida. Foi a resposta mais correta que eu já ouvi na minha vida. A criança virou para mim e disse, porque eu creio. Fiz o batismo dela. Tem gente que se eu perguntasse, por que eu devo te batizar? Ele diria, talvez, porque eu amo Jesus, eu quero ser salvo, isso, aquilo. Essa criança virou para mim de 6 anos. Nem eu nunca tinha pensado numa resposta tão prática. Ela disse, porque eu creio. Tinha como não batizar? Ela tinha todos os requisitos que uma criança ou qualquer pessoa precisava. Ela creu em Jesus. Mas tem gente que está esperando, não, estou esperando um toque de Jesus. Você não vai receber esse toque. Amém? Porque ele já te disse no imperativo, quem crer e se batizar será? Então você precisa dar esse passo. Não existe mais um toque de Jesus. Mas pastor, eu já fiz isso, eu estou esperando. Se decida. Porque ele diz, além de ser a porta, ele também se torna para nós o quê? O caminho, diga graças a Deus. E para trilhar esse caminho, você vê que muitas pessoas ao longo desse caminho, eles desfalecem. É verdade ou não é? O próprio Cristo falava disso, lá em Mateus capítulo 15, versículo 32. Vamos lá? Mateus 15, 32. E muitos, ao estarem nesse caminho, nessa jornada, trilhando esses caminhos ao lado de Cristo, muitas vezes eles desfalecem. E por que as pessoas desfalecem? Vou te explicar aqui agora. Amém? Muitas vezes te falta ali força, muitas vezes te falta disposição, muitas vezes as batalhas que você enfrenta após conhecer Jesus, elas te desgastam. Elas te enfraquecem, é verdade ou não é? Nós temos uma visão romanceada quando viemos lá de fora e pensamos, o dia que eu me batizar, minha vida vai ser um mar de rosas. Você está enganado, irmãos. Você está completamente enganado. O dia que você se batizar, você herdou a salvação e herdou as promessas de Jesus. Esse é o lado bom. Mas agora a má notícia, você herdou todos os inimigos de Jesus. Amém? Você acabou de herdar todas as adversidades que se divergem contra Cristo. Ou seja, os inimigos de Jesus se tornaram o quê? Os teus inimigos. E a batalha de Jesus não foi fácil, foi? A sua não vai ser fácil também. É ilusão você pensar, não, agora eu sou de Jesus, está tudo perfeito, está o mar de rosas. Não, agora que começou, irmão. Bem-vindo, como diz lá fora, bem-vindo ao jogo, né? A batalha começou, foi agora.
Ué, pastor, mas não era, eu não vou herdar a vida eterna? Vai, desde que você não se desfaleça pelo caminho. Mas eu não vou conquistar coisas, não vou vencer? Vai, mas desde que você não recue na batalha. Pastor, mas eu vou sair como mais do que vencedor? Vai, se você ignorar qualquer adversidade e permanecer firme. Amém? O Paulo até comparou, ele dizia que era como aqueles que correm nos estádios, né? Então ele diz que você tem que correr por alguma coisa, ou seja, você tem que ter uma meta e um objetivo. E essa meta, esse objetivo, muitas vezes ela te desgasta. E Jesus, certa vez, ele falou assim, ó, e chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há quanto tempo? Há 3 dias, e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça onde? No caminho. Jesus, aquele povo caminhando com Jesus, aí eu estou te expressando fisicamente, eles começaram a sentir fome, desgaste. E é isso que acontece com o crente. Ele aceita Jesus, mas chega um momento que ele vai começando a ter fome também. Ele vai começando a ter as fraquezas. E se ele não estiver, como Jesus ensinou ali, bem alimentado, o que vai acontecer com ele? Ele vai desfalecer pelo caminho. Foi o que Jesus ensinou. Havia um povo que andava com Jesus. Fazia 3 dias que eles estavam com ele. Ele pensou, se eu dispensá-lo agora, eles vão morrer pelo caminho. As batalhas que você enfrenta, as lutas, as tentações, as adversidades, se você não estiver muito bem alimentado da palavra de Deus, quando eu falo bem alimentado, é você conhecer da palavra, você saber contra o que você está lidando, você entender na palavra o que realmente é a vida de um cristão, provavelmente você vai se desfalecer em alguma área da sua vida. E daqui a pouco você vai estar murmurando. Ô, pastor, de vez em quando eu murmuro. Você já desfaleceu. Porque um crente, quando ele começa a murmurar, ele já não está bem. É verdade ou não é? Você já viu alguém recém-convertido, como é que ela é? Ela quer levar todo mundo para a igreja. Você fala para a pessoa que está enfrentando uma luta, ela fala, vamos para a igreja. É assim ou não é? Você fala para ela que não dá certo, ela fala, vamos lá buscar. Irmão, vou falar para você. Quando eu comecei no evangelho, tinha velório que eu ia, eu olhava para a pessoa, eu tinha uma vontade de mandar aquele morto levantar. Todo morto que eu vi, eu queria mandar ele levantar do caixão. Ainda bem que Deus me segurava, porque eu não tinha fé para aquilo. Concorda comigo? Mas talvez você já fez isso, sim ou não? Talvez você já parou diante de um caixão, olhou para aquele morto, né, com aquela cara meio sorridente, às vezes tem uns mortos que fica elegante ainda, não fica? Fica com um rostinho assim, nem parece que está dormindo. Aí você olha e fala, acho que Deus está me mandando mandar esse morto se levantar. E às vezes não está. Não é verdade? Mas a gente acredita tanto em tudo, de todas as formas, com todas as forças, que você se depara com uma adversidade e você já pensa que aquilo ali já vai se resolver se ela for para a igreja. É verdade ou não é? E não é sempre assim. Nem todo morto vai ressuscitar. Nem todas as adversidades vão sumir quando você chegar no evangelho. Mas entenda, aquilo que Jesus prometeu, realmente você vai viver. Amém? Só que as pessoas, ao passarem o tempo, elas se tornam completamente o oposto. Elas vão deixando de acreditar em tudo. E aí elas começam a murmurar. Aí elas reclamam, aí elas começam a fazer o caminho inverso. Elas diziam que tudo era maravilhoso na presença de Jesus. De repente ela começa a dizer que tudo é ruim, que tudo é complicado, que é difícil. Aí ela já começa a ser exigente. É verdade ou não é? Aí ela já começa a ter um padrão dela. Quando você conhece Jesus, tudo é maravilhoso. Mas chega um tempo que tudo começa a ser ruim. E você começa a querer dar uma forma para o evangelho de Jesus. Aí você começa a desenhar qual seria ali o modelo ideal para Cristo. E não é assim. Amém? Tudo isso acontece por quê? Porque eu me enfraqueci. A minha carne se tornou forte. E eu já estou morrendo espiritualmente de novo. Amém, igreja? Então Jesus dizia que ele tinha pena daquele povo e se ele dispensasse eles daquela forma, eles iriam desfalecer pelo caminho. Então eles precisariam ser o quê? Alimentados. Diga graças a Deus. Agora eu pergunto para você,
o que é o alimento para a minha vida e para a sua vida? Qual que é o verdadeiro alimento que nós precisamos para não desfalecermos pelo caminho? Ali, claro, tinha 7 pães, alguns peixinhos, Jesus multiplicou, alimentou aquela multidão, mas e para a minha vida e para a sua vida, para nós não desfalecermos? Está lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Mateus 4, versículo 4. Amém? Estão me entendendo até aqui? Sim ou não? Entramos pela porta, agora existe um caminho. Amém? E nesse caminho, para eu conseguir trilhar esse caminho, eu preciso estar muito bem alimentado da palavra de Deus. Amém? Nós temos a irmã ali que é atleta, né? Ela está estudando educação física, não é? O que vocês mais precisam para fazer ali, quando vocês vão fazer uma maratona, alguma coisa? Tem que estar bem alimentado, é isso? Eu tinha um menino em Curitiba que ele fazia essas maratonas de 25 quilômetros, 40 quilômetros. Um dia antes ele chegava com uma caixa de doce desse que tinha amendoim junto, paçoquinha, essas coisas todas assim. E ele começava a comer. Magro que dava dó, irmãos, muito magro. E eu olhava ele para aquilo ali, ele comendo aquilo ali. Aí um dia ele falou para mim assim, ainda vou sair daqui, eu vou comer pizza, pastor. Eu fiquei pensando, mas ele vai fazer uma maratona amanhã. E ele começa a comer pizza e doce. Ele falou, precisa. Disse que era para poder dar mais energia, é isso? Para conseguir correr. E o menino era bom. Era bom. Mas o que ele fazia? Aquilo que é o teu sonho, poder sentar e comer à vontade, né? Se encher de doce, se encher ali de massa pesada, é o que ele fazia. Mas por quê? Porque ia consumir. E ele dizia para mim, se eu não fizer isso, provavelmente eu vou começar a sentir um desânimo amanhã, não vou estar animado. Ele falou que já começava com o emocional dele, é isso mesmo? Já o emocional já não ia estar bem. Imagine espiritualmente, irmãos, você vai enfrentar tudo que vai enfrentar, mas você não está bem alimentado. Amém? O que vai acontecer com você? Você já vai entrar numa batalha desanimado. Aqui diz no 4:4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão, o quê? Viverá o homem, mas de toda palavra que sai da onde? Da boca de quem? Da boca de Deus. Ou seja, nem só do alimento material ali, o arroz, o feijão, esses alimentos do dia a dia, você vai viver, mas você vai precisar também de toda a palavra de Deus. Esse é o alimento que vai te fortalecer no caminho. Quando alguém está desanimada, mas ela encontra ali na palavra de Deus uma revelação da palavra, ela recebe ali uma mensagem que vai ao coração dela, a vida dela muda, não é? O semblante dela muda. Uma pessoa que ela tem uma palavra que Deus fala ao coração dela, irmão, ninguém consegue convencê-la do contrário. É verdade ou não é? Eu contava na sexta daquela moça que tinha tuberculose e ela estava ali lendo. E quando ela chegou lá que verdadeiramente Jesus levou as doenças e enfermidades, naquele momento ela colocou no coração, espera um pouquinho, eu não vou morrer, Jesus já levou as minhas doenças. Ela tinha tuberculose e estava em estado terminal. Irmão, ela se levantou. 4 dias já não tossia mais sangue. Voltou a viver a vida dela normal. A família tinha até medo de que ela se convencesse de que ia viver e depois levasse um choque. E na verdade não aconteceu. Por quê? Porque ela estava bem alimentada da palavra de Deus. Ela estava forte. Quando uma palavra ela vem ao seu coração, ela muda a tua sorte. Pastor, mas eu já passei tantas vezes por alguns fracassos na minha vida, faltou a palavra de Deus. Aquilo que não deu certo um dia na sua vida, é porque você não tinha ali uma palavra, um alimento que te sustentava no momento da adversidade. Sabe essa luta que você passa hoje? Você está tendo dificuldades porque está faltando o alimento, que é a palavra de Deus. Se você tem uma palavra que ela realmente te fortalece, irmão, vem a adversidade que vier, vem a luta que vier, você vai vencer e você vai passar por cima disso. Diga graças a Deus. Jesus, certa vez, está lá em Marcos 5:39, vamos lá? Marcos 5:39. Um homem aparece chamando Jesus ali desesperadamente, que a filha dele não estava bem.
E aí Jesus, ele aceita, ele fala, vamos lá. E no caminho, quando Jesus está indo para lá, aparece uma outra mulher que surge do nada, né? E essa mulher vai e toca em Jesus ali, é curada também. Jesus, ele conta que sentiu sair dele virtude, poder. Só que no meio daquela bagunça ali, daquele milagre acontecendo, esse homem, o Jairo, estava esperando Jesus. Você imagina, irmão, você precisando de um médico, não é? Para atender um filho seu, você está preocupado. De repente surge alguma coisa ali, um alvoroço, e aquele médico precisa dar atenção para uma outra situação. Como é que você já ficaria nessa hora? Revoltado, não é? Porque não estaria dando atenção para os seus. Jesus, naquela situação, parecia assim. E chegou um momento que chega alguém para aquele homem e fala, ó, não precisa mais você incomodar Jesus, não, tua filha já morreu. Ela faleceu. E aí diz assim, ó, e entrando disse-lhes, ó, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está o quê? Morta. Mas ela o quê? Dorme. Mas ela havia morrido. Amém? Ela havia morrido. E aí diz na sequência, ó, e riam-se dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzindo é, menina, a ti te digo, levanta-te. Uma coisa importante aqui, irmãos, a única voz que os mortos podem ouvir é a voz de Jesus. Lembra disso? Tem muita gente tentando ajudar uma pessoa que está fora da palavra, fora do caminho, tentando fazer o bem, fazendo ali às vezes algum capricho. Eu já vi mães, para o filho poder querer ir para a igreja, ela prometer coisas, ela oferece para ele alguma coisa que agrada a ele. Muitas vezes a pessoa se sujeita a coisas que nem deveria, para poder tentar agradar e fazer essa pessoa ir buscar a Deus. Adianta isso? Guarda uma coisa no seu coração. A única voz que o morto, seja espiritualmente ou seja o morto fisicamente, a única voz que ele ouve é a voz de Jesus. Então nunca perca seu tempo tentando, com a sua capacidade, com a sua forma de viver, de ser, de se sujeitar a alguém, fazer essa pessoa mudar, ela buscar a Deus. Não vai adiantar. Ela vai sugar você, ela vai te desgastar, vai chegar uma hora que você vai estar cansada e você vai se entregar. Porque a única voz que o morto escuta é a voz de Jesus. Então, o dia que você pensar em ir além do que você pode para agradar alguém, lembra disso. Ele não vai te ouvir. Amém? Se ele tiver que ouvir, é a voz de quem? De Jesus. O Lázaro, as irmãs choravam, clamavam naquele túmulo, devia alguém ter tocado nele, pedido para ele se levantar novamente. Isso acontece, não acontece? Quantas vezes você não viu uma família ali diante de um velório e as pessoas vão lá, tocam, quase tira o morto de dentro do caixão, desesperado, gritando, clamando. Já viu algum morto sair de lá? Não sai. Chorar resolve? Não. O que resolve é a voz de Jesus. Jesus, ele falou para o Lázaro, sai para fora. Ele saiu. Ele falou para essa menina, a ti te digo, levanta-te. E o que aconteceu? 42. E logo a menina se levantou. Quando a viúva de Naim passava também com o filho chorando lá, o que ele falou para aquela criança? Mandou ela se levantar, ela saiu. A única voz que o morto escuta é a voz de Jesus. A única voz que um pecador lá de fora, ele vai ouvir é a voz de Jesus. Então, você quer ajudar alguém lá fora? Prega para ele a palavra, a voz de Jesus. Amém? Se ele ouvir a palavra, ele pode mudar. O resto que você fizer, dinheiro, presente, caprichos, só vai te entristecer, não vai levar a lugar algum. Amém? Aquele que promete para você, eu vou mudar, vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Se ele disser para você, não, porque eu vi que você pode desistir. Agora, se ele falar assim, Jesus falou comigo. Claro, tem aquele que fala para te enganar também, para te enrolar, né, irmãos? Mas aquele que ouve a voz de Jesus, aí ele muda. Se Jesus falar o coração das pessoas, por pior que seja a vida dela, elas mudam. Amém?
E aí diz aqui, ó, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Sabe o que Jesus fez após essa menina ressuscitar, depois de tudo aquilo que havia acontecido? O que Jesus falou para eles? E mandou-lhes expressamente que ninguém o quê? E agora lê comigo. E disse-lhe que lhe dessem de comer. Para a vida se manter naquela criança que foi ressuscitada por Cristo, ela precisava de se alimentar. Um dia Jesus te tirou lá do mundo, te tirou do fracasso, das derrotas. O que vai te manter vivo, o que vai te manter de pé, é o alimento que você recebe. Se você não estiver aprendendo da palavra, meditando na palavra, recebendo da palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, você se desvia. Eu já vi um monte de gente se desviar até dentro da igreja. A hora que está tendo a palavra de Deus, em vez dela ouvir, o que ela faz? Ela sai, vai para a porta da igreja. Eu sempre falo, acontece isso muito com o louvor. Eu não sei o que acontece, parece que o louvor tem um problema com a palavra. Enquanto a palavra está sendo pregada, parece que o louvor se afasta, não é assim? O pastor Fernando, acho que o Rob falava outro dia, que ele falava, né? Parecia que havia um desencontro entre pastores e louvor também, porque os pastores estão lá fora no evento, não é? Quando está tendo louvor, estão na porta. E quando entra a palavra que eles vão para dentro para ouvir, o louvor faz o quê? Sai para fora. Não sei o que acontece. Mas aí você vê, alguém era do louvor, desvia, a cantora não sei o que fez isso, não sei o que lá mais aconteceu aquilo, se afastou de Jesus. Aí eu me pergunto, por que essa pessoa se distanciou de Cristo? Será que não desfaleceu? Um dia Jesus deu vida para ela, mas ela não se alimentou. Irmão, qualquer pessoa que não se alimenta da palavra, pode ter certeza, ela já é em estado terminal. Está em estado terminal. Qualquer hora ela desfalece. Eu não sei quantos dias de vida ela ainda tem, espiritualmente falando, mas logo, logo, ela vai falecer. Logo, logo, a vida dela espiritual vai se esvairir, porque ela não recebe do alimento de Cristo. Pastor, mas a minha situação é diferente, eu estou enfrentando adversidades. Atos 27, vamos lá? Versículo 20. Para você que enfrenta adversidades, e essas adversidades estão te desanimando, te entristecendo. Essa passagem todos nós conhecemos, não é? Foi quando o Paulo ia ser levado para o julgamento. E aí a palavra de Deus diz que ele falou que era para eles permanecessem lá no cais ainda, até que Deus desse a direção. Eles não ouviram Paulo, preferiram, o capitão do navio preferiu pegar esse navio, a tripulação, e partir já em direção ali a Roma, né? E aí diz a palavra de Deus que no caminho veio uma tempestade tão grande, veio um alvoroço no mar muito grande. E diz assim no 20 em diante, ó, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Talvez você já viveu isso. Pastor, chegou momentos na minha vida que toda a esperança fugiu. Talvez você está enfrentando isso. Eu fico olhando a mãe que contou o testemunho, irmã Tereza. Talvez no primeiro ano, nos primeiros meses, ela pensava, né, meu filho já vai voltar e vai conversar comigo, não é? Porque sempre é assim, passa uma semana, aí quando o filho está num aperto, ele já liga para a mãe, né? Mãe, né? Assim? É desse jeito, né? E a mãe está sempre ali. Mas eu imagino, foi passando 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5. Aí ela diz, no final do ano ele vai surgir, porque todo final do ano a família se reúne. E chega o final do ano, nem o carro parou na porta, não é? E aquele momento, acho que começou a fugir a esperança. Vem o segundo ano, se em 2 anos não me procurou, vai procurar agora. Aí vem o terceiro, o quarto. Mas eu acredito, o coração de mãe está sempre aguardando, esperançoso, até que ela viu depois. Mas eu imagino que em algum momento fugiu a esperança também, não é? De pensar, talvez meu filho nunca mais vai entrar dentro da minha casa, talvez meu filho nunca mais vai me chamar de mãe, nunca mais vai falar comigo, amém? Para eles foi dessa forma, e diz ali que não aparecia sol, não aparecia estrelas,
e somente uma tempestade terrível. Chegou o momento que a esperança deles já havia fugido. Ô pastor, o que faz nessa hora? Se entrega à maldição? Se permite, na verdade, sofrer esse caos? Não. Diz assim no versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, os senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim estaria este incômodo, assim estariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente quem? O navio. 23. Porque esta mesma noite, presta atenção nessa parte, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve com quem? Comigo. E olha agora, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, o Paulo estava já sem esperança, não é? A coisa estava complicada, mas um anjo de Deus veio e trouxe uma mensagem de quem para ele? De Deus. Você vê, a esperança de Paulo muda naquela hora. Olha o que ele diz logo depois. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo. Paulo já falando de alegria, né? Porque creio em Deus que há de acontecer assim como me fora dito. Olha o que a palavra de Deus faz. Devolve para alguém a esperança, a vontade de vencer, a confiança, aquilo que você já se entregou, que você não luta mais. Quando você ouve uma palavra de Deus, que ela alimenta o teu espírito, aquela força volta novamente em você. Diga graças a Deus. E aí diz no 20, vou pular aqui do 25 e vou direto no 30, tá bom? 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos os que comessem o quê? Alguma coisa, dizendo: é já o 14º dia em que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a vós que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. Quando começaram a comer daquele pão, eles passaram a ter bom ânimo, diz a palavra de Deus. Parece que de repente, no meio daquele caos, a força daquele povo foi retomada. Amém, igreja? E de repente eles voltaram novamente a prezar pela vida deles. Diga graças a Deus. Eram 276 almas. Mas por que que eles retornaram à esperança? Porque o Paulo recebeu a visita de um anjo que o alimentou. Foi ou não foi? Na noite passada, trazendo a ele ali uma palavra de Deus. Aquela palavra transformou ele numa fortaleza. Ou seja, quando você está bem alimentado da palavra de Deus, você pode vencer qualquer obstáculo que surgir. Qual é a luta que você enfrenta hoje? Qual é a adversidade que você tem? Você pode vencer isso, desde que você tenha uma palavra no seu coração. Amém? Se você estiver alimentado, seja qual for a luta, pastor, é um câncer, pastor, é uma doença em estado terminal, pastor, é aquela falência de uma empresa, seja o que for, você reverte. Mas se você tiver uma palavra, aquela luta que você enfrenta, aquilo pode ser revertido. Aquilo que você olha e diz, não tem mais jeito, tem. Se você tiver uma palavra que te dá a força, você pode vencer qualquer obstáculo. Diga graças a Deus. Fala para o teu irmão, você precisa de uma palavra de Deus. Amém? Essa palavra, quando ela chega ao seu coração,
ela pode mudar qualquer situação que você estiver vivendo. Ah, mas tem coisas que Deus não faz, não existe isso. Deus muda qualquer quadro, reverte qualquer situação, seja financeiro, seja na saúde, seja em relação à tua família, teu casamento, o teu lar, seja o que for, Deus reverte. Diga graças a Deus. Vou pegar o exemplo de um outro homem, 1 Reis 18, versículo 1. 1 Reis 18. Amém? Eu vou ler só um pedaço para você se localizar, tá bom? Essa passagem aqui, quando o Paulo ele se apresenta a Acabe, fazia 3 anos e 6 meses que não chovia, não é isso? E o Paulo ele enfrentou os profetas de Baal todinho, não foi? Eram tudo mais de 800 homens. O Paulo, o Elias no caso, né? Estou com a cabeça em Paulo aqui. E a Bíblia diz que assim que ele destruiu, que ele tirou a vida de todos eles, aqui diz assim, sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aqui tá bom. E aí ele vai fazer aquele desafio do fogo, o céu vai abrir os céus e vai descer fogo sobre os profetas. Quando os profetas ali não conseguem, sobre os profetas não, sobre o altar, os profetas não conseguem que o fogo desça por causa ali de Baal, o Elias manda então o povo perseguir e matar todos eles. Quando a Jezabel fica sabendo que o Elias mandou matar todos os profetas de Baal, e o de Azera, né? Ela fala para perseguir o Elias, e ela promete, se até essas horas da manhã, ela dizia, eu não cortar a cabeça, como aconteceu com os profetas de Baal de Elias, ela fala assim, que Deus, os deuses me fazem assim também. E aí o Elias faz o quê, irmãos? Toma a decisão de fugir, não é? E a Bíblia diz que Elias chega no deserto, ele pede a morte, o Elias pede para Deus levar a vida dele, para Deus tirar a vida dele. E um pouquinho mais à frente, até se quem está buscando aí, se puder colocar direto para mim, quando o anjo serve o pão para Elias, amém? Já vai direto lá no versículo, por causa do meu tempo, para não estourar meu horário aqui, amém? E aí o que acontece? O Elias ali desanimado, pedindo a morte, o anjo de Deus aparece, traz para ele ali um pão, e serve para ele um pão. E a Bíblia diz que com aquele pão, o Elias caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. Com a força de um pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. É pouco? Sim ou não? Mas por que ele teve ânimo, ele teve força para poder caminhar? Porque ele foi alimentado através da palavra de Deus. Amém? Eles não acharam onde que está para colocar ali para mim, mas não precisa então não. Então o que acontece? Quando Elias esteve numa depressão, e pode ter certeza, qualquer pessoa está sujeita a enfrentar uma luta, uma depressão, um momento difícil, amém? Uma crise de burnout ou qualquer outra adversidade que você enfrentar. Mas pastor, há uma diferença entre viver desanimado na depressão e a pessoa que ela enfrenta momentaneamente uma adversidade, amém? Mas seja qual for o estágio que você estiver, quando você for perseguido, quando você estiver diante da adversidade, a única coisa que você precisa é se alimentar da palavra de Deus. Diga graças a Deus. Pastor, e que palavra, e o que alimento é a palavra de Deus? Já para terminar, Mateus capítulo 6, versículo 11. Vamos lá? Mateus 6, versículo 11. Em casa você lê depois tudo lá, o livro de Reis, tá bom, irmãos? Eles não conseguiram passar para mim, mas aí em casa você lê toda a passagem, você vai ver o que eu passei aqui hoje para você. Amém? Glória a Deus. Mateus 6, versículo 11. Então, da mesma forma que o Elias saiu da depressão se alimentando, você vai sair da tua depressão se alimentando da palavra de Deus. Amém? E quem é esse pão, esse alimento? 6, versículo 11. Quem achou, diga graças a Deus. Se eu for ler toda aquela passagem, a gente ia terminar muito tarde aqui, irmãos. 6,
versículo de número 11. Diz assim, ó, o pão nosso de cada dia, dai-nos quando? Dai-nos hoje. Muitos crentes têm passado uma vida complicada, uma vida difícil e têm ficado pelo caminho. Por quê, pastor? Porque ela só se alimenta muitas vezes aos domingos. Ela só se alimenta uma vez por semana quando ela vem na casa de Deus. E aí aquele pão que ela precisava para que ela pudesse ser sustentada pelos dias difíceis, ela não tem. Está entendendo isso? Então, dia após dia, você precisa se alimentar de Jesus. Mas, pastor, como é que eu faço isso? Dia após dia, leia a Bíblia na sua casa. Dia após dia, faça ali a sua meditação. Dia após dia, faça a leitura ali de um salmo. Eu não sei, tem gente que gosta mais de um salmo, tem gente que gosta mais de uma passagem que para ela, de alguma forma, marcou a vida dela. Não é assim? Mas todos os dias, você precisa ir na palavra e se alimentar. Aquela fraqueza espiritual, aquele desânimo, ele vai cair por terra. Qualquer pessoa que se alimenta todos os dias da palavra de Deus, da mesma forma que Elias, que Paulo, da mesma forma que aquela menina, a filha de Jairo, eles tiveram vida novamente, assim você também vai ter a vida de Deus. Diga graças a Deus.